Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade ao curso de anestesiologia para o quarto ano médico, hoje vamos falar alguma coisa sobre anestesia pela via inalada. A anestesia pela via inalada é uma das formas de anestesia geral, sendo que as outras formas seria a anestesia geral por via venosa, a anestesia balanceada, que é a soma da anestesia inalatória com a anestesia venosa, e por fim a anestesia intramuscular, que é realmente pouco utilizada hoje em dia. A anestesia geral, ela deve ser utilizada quando for uma exigência incondicional por parte do paciente. Isso é, o paciente exige que seja uma anestesia geral, ele tem esse direito. Naqueles pacientes que não param quieto numa anestesia loco-regional, tipo RAC peridural, ou quando o paciente precisa ser operado numa posição muito desconfortável, ou numa posição que dificulta ou mesmo impede a ventilação. As outras indicações de anestesia geral seriam aquelas cirurgias que exigem relaxamento ou paralisia muscular total, através de drogas que nós chamamos de bloqueadores neuromusculares, naquelas cirurgias que precisam ser realizadas com parada cardíaca e circulação extracorpórea, também nas cirurgias videolaparoscópicas ou torácicas, onde as cavidades vão ser insufladas e pressurizadas com dióxido de carbono. Idem nas cirurgias que provocam grande sofrimento, como amputações e estado de choque por perda de sangue pela cirurgia. Igualmente nas cirurgias em áreas que provocam reflexo de náusea ou laringoespasmo. E finalmente naquelas cirurgias que envolvem colocação de aparelhos nas vias aéreas. Aparelhos que podem provocar obstrução e sangramento nessas vias aéreas. A anestesia geral inalatória ela pode ser obtida com agentes inorgânicos, tipo óxido nitroso e o xenônio, hidrocarbonetos halogenados, como o alotano, hidrocarboneto, ou éteres halogenados, como o isoflurano, sevoflurano e o desflurano. Agora vocês já acertariam essa questão de prova, não é? Assinale o anestésico inalado abaixo, que é do grupo do éter. É o sevoflurano. Lembra que o alotano é o hidrocarboneto, o óxido nitroso e o xenônio são agentes inorgânicos, não são nem hidrocarboneto, nem éter, eles não têm carbono na molécula. Quando é que esses agentes surgiram? O éter dietílico ele foi atribuem a síntese dele a um alquimista da Idade Média chamado de Raimundo Lúlio. Outros chamam ele desse jeito aqui, tá? E o processo envolvia uma aura meia mágica, né? Os componentes químicos e até alguns equipamentos de cada uma das fases para a produção do éter, ele precisavam ser arrumados pelo próprio alquimista, ou fabricado ou inventado pelo próprio alquimista. Depois de uns 175 anos, Valerius Cordus ele tornou a receita do éter mais facinho. Na época do Cordus, os ingredientes e os materiais de laboratório também podiam ser comprados mais facilmente, era mais fácil de encontrar. No entanto, demorou quase 60 anos para alguém descobrir um uso razoável para esse tal do éter. O Sr. Philippus Aurelius Theophrastus Bombasti of Hohenheim, ele descreveu a utilidade do éter dietílico para aliviar sofrimento de pacientes. Caso vocês preferirem, ele também atende pelo nome de Paracelso. Após mais de 240 anos, essa substância, que era embriagante e suporífera, considerada perigosa pelos médicos dos anos de 1600, 1700, começou a ser usado para anestesiar paciente. Os norte-americanos se consideram inventores da anestesia. E o marco inicial é o dia de uma demonstração pública feita por William Morton
no Massachusetts General Hospital, no ano de 1846. Agora, o óxido nitroso, esse agente inorgânico, ele tem uma história bem mais recente. Ele foi produzido numa época em que os cientistas estavam eufóricos com uma novidade, que era a possibilidade de sintetizar gases. Eles descobriram que os gases podiam ser sintetizados. E a moda era fabricar gases de tudo quanto é tipo. E o óxido nitroso foi produzido através do aquecimento de limalha de ferro embebida em ácido nítrico. Agora, nem o aluno que sintetizou isso e nem o professor dele sabiam para que servia esse invento, né? Mas eles tinham certeza que fazia mal para a saúde. Mas olha que interessante, 3 ou 4 anos depois desse invento já havia gente usando e ficando viciado nesse frisson de conseguir comportamento estranho, gargalhada imotivada, produzido por essa substância. Bastaram só 4 anos para o povão de dominar o efeito recreativo, né, dessa substância. Porém, o uso médico mesmo só foi descrito 40 anos depois. Quer dizer, 4 anos para se divertir, 40 anos para usar medicamente. E 2 anos antes dos americanos inventarem aquela anestesia, um tal de Horace Wells usou óxido nitroso nele mesmo e pediu para um colega arrancar o dente do siso dele. E ele ficou empolgado porque ele não sentiu dor e ele tentou usar o gás numa cirurgia. Só que a demonstração foi um fiasco perante uma plateia de um monte de cirurgião e o demonstrador foi ridicularizado. O primeiro hidrocarboneto halogenado foi sintetizado uns 15 anos antes da invenção da anestesia pelos americanos. 15 anos antes da invenção da anestesia pelos americanos. Esses 3 autores, Gundry, Sovereign e Liebig, eles misturaram cloro de piscina com gelo e acetona e obtiveram clorofórmio. Levou 15 anos para descreverem as propriedades do clorofórmio. E de interessante, o Simpson, né, o famoso Dr. James Simpson, foi um dos primeiros disseminadores do uso dessa substância, chegando a usar o clorofórmio para um dos partos da Rainha Vitória. Agora, a história dos halogenados é interessante. Para despejar uma bomba atômica e sair voando rapidinho para não ser morto pela mesma bomba, os americanos eles precisavam de um combustível de altíssima octanagem para carregar, porque a bomba era enorme e era muito pesada. E isso envolveu a halogenação de um monte de hidrocarboneto, né? Gasolina e outros hidrocarbonetos e éteres também. Nesse esforço, eles acabaram produzindo muitas substâncias parecidas com os anestésicos inalatórios. Quase tudo que a gente usa hoje, ele foi produzido nos anos da Guerra Fria, lá por volta de 1960, 1970. Estruturalmente, nós temos substâncias sem átomos de carbono na molécula, como o óxido nitroso e o xenônio, né? Ou então temos hidrocarbonetos, essa sequência de átomos de carbono, tá? Com um monte de halogênios, átomos de halogênio como flúor, bromo, cloro, grudados nesses carbonos. E finalmente temos éteres, né? Esse grupamento éter C, oxigênio, carbono, oxigênio, carbono, e igualmente halogenados, né? E temos então os agentes mais usados hoje em dia, que é o isoflurano e o sevoflurano e o desflurano, principalmente esses 2 últimos aqui. Agora vamos ver como é que esses agentes podem ser administrados para os pacientes. O Morton, que é tido como criador da anestesia moderna, usou um recipiente de vidro com essa esponja
no seu interior embebida em éter. Provavelmente ele controlava a dose aproximando ou afastando o bocal do inalador do nariz do paciente. 2 anos depois do Morton, um obstetra de Londres chamado Edward William Murphy criou e utilizou essa versão melhorada do inalador do Morton. A engenhoca tinha um bocal e válvulas unidirecionais para o paciente não ficar reinalando gás carbônico. Esse inalador era usado para analgesia obstétrica com clorofórmio. Após uns 20 anos, um alemão chamado Juncker melhorou um pouco o formato da máscara e também era possível, com o equipamento dele, bombear ar e vapor do agente anestésico com essa pera, parecida com uma perinha de esfigmomanômetro. E assim ele conseguia manter o sistema pressurizado, né? Esse balão aqui ficava pressurizado e você podia administrar de uma forma forçada a atmosfera anestésica para dentro do pulmão do paciente. O barotrauma era evitado com uma válvula de segurança que ele colocou aqui na máscara. Então, se a pressão ficasse muito alta, essa válvula abria automaticamente, impedindo a lesão pulmonar do paciente. Uns 50 anos depois, o progresso levou à elaboração dessa máscara, que é chamada máscara de Schimmelbusch, tá? E Kurt Schimmelbusch inventou essa máscara com uma armação metálica. O heteroclorofórmio era gotejado sobre um monte de gases que era colocado e apoiado na armação metálica. Os modelos foram constantemente aperfeiçoados, né? Então, tinha uma molinha assim diferente. E o equipamento anestésico completo era bem compacto e fácil de transportar. A inclusão dessa bolsa feita com bexiga de animal, essa bexiga era tratada com ácido acético para não apodrecer, foi um progresso importante, porque essa bolsa permitia o reaproveitamento do vapor e eventualmente uma ventilação forçada, como se fosse um ambu, ou melhor chamado, aqueles equipamentos com balão, válvula, máscara. O próximo progresso consistiu em colocar um botão para controlar a concentração do vapor, a fim de evitar doses excessivas. Na verdade, era um botão que abria uma sequência de buracos que permitiam a entrada de ar para diluir a concentração do vapor, evitando assim concentrações muito perigosas do agente anestésico. Bom, aqui está o esquema de montagem da máscara de Ombredani, né? Era um francês chamado Louis Ombredani que inventou esse treco em 1908. Bom, e aquele que quiser montar a máscara dele, está aqui o esquema. A partir de 1960, os engenheiros passaram a ter muito trabalho para desenvolver inaladores cada vez mais precisos e seguros. Isso se deveu à introdução pelos químicos de agentes extremamente potentes e perigosos, como o halotano. E você não poderia usar concentrações imprecisas, né? E isso poderia provocar depressão respiratória, ventilatória. Então você precisava ter um equipamento de alta precisão. Esses equipamentos, eles apresentavam componentes cada vez mais complexos e sofisticados, assim como materiais empregados capazes de resistirem ao poder corrosivo, principalmente do halotano. Mas os químicos não paravam de inventar novos agentes. Assim foram surgindo o isoflurano, sevoflurano.
e os equipamentos precisavam funcionar em diversas condições de temperatura e pressão. Para isso foram sendo introduzidos novos componentes internos, tá, que tornavam os equipamentos cada vez mais precisos e seguros. Essa fotografia mostra um exemplo do estado da arte em termos de mecânica fina. Esse equipamento alemão aqui, ele é bastante caro, mas a precisão e a robustez dele são impressionantes. A partir do final do século XX, a mecânica fina teve que se render para a eletrônica e a informática. Já não era possível enfrentar os novos químicos apenas com mecânica fina. E isso, o exemplo típico é o desflurano, que ele é tão volátil, mas tão volátil, que o conceito de inalador ou vaporizador precisou ser mudado. Para vocês terem uma ideia, esse agente, se você abrir a garrafa e derrubar ele não chega no chão, ele evapora antes de chegar no chão. Então, um equipamento antigo, só de você tocar no botão aqui, praticamente já liberaria concentrações assim extremamente elevadas. Essa tabela aqui mostra alguns detalhes físico-químicos e clínicos dos agentes inalatórios que precisam ser conhecidos pelos anestesiologistas, né? Vocês não vão precisar decorar todos esses números aqui, eu não vou pedir isso em prova não. De um modo geral, os agentes inalatórios precisam ter baixo peso molecular para poderem atravessar as diversas membranas biológicas que existem desde o pulmão até o cérebro. E também, obviamente, para sair do cérebro para o paciente poder acordar. Pelo mesmo motivo, os agentes devem ser lipossolúveis, pois as moléculas ionizadas elas têm dificuldade para cruzar ou cruzarem essas membranas biológicas. Obviamente, para serem agentes inalatórios, devem ser absorvidos e eliminados facilmente através dos pulmões. Também não devem se acumular no plasma e tecidos. Esses agentes que são absorvidos pelo plasma, eles têm dificuldade para chegarem ao cérebro, eles ficam retidos no plasma. E os agentes que se acumulam nos tecidos, por outro lado, dificultam o despertar, pois os tecidos vão competir com o cérebro pela saída do vapor através do sangue na direção dos pulmões. Os agentes não devem ser metabolizados pelo fígado, para isso com o objetivo de evitar o surgimento de algum metabólito indesejável, tóxico ou perigoso. O término do efeito deles não deve depender da metabolização hepática e nem da excreção hepática ou renal. A redistribuição do cérebro para outras partes do corpo também deve ser mínima, para não ocorrer uma eventual recaída do estado anestésico por recirculação agora do anestésico do tecido em direção ao cérebro. O agente deve chegar aos alvéolos através da ventilação pulmonar. Então, se o paciente não estiver ventilando, nenhum agente vai chegar no alvéolo e vai ser muito difícil o paciente dormir. Uma vez passado do alvéolo para o sangue, então ele chegou pela ventilação, ele chegou na membrana alvéolo-capilar, e uma vez passado do alvéolo para o sangue, ele deverá chegar ao cérebro através do sistema circulatório. Então, dificuldades ventilatórias e deficiências circulatórias costumam afetar muito a instalação e a recuperação de uma anestesia inalatória. A primeira coisa que o anestesiologista precisa fazer para começar uma anestesia é produzir aquilo que nós vamos chamar de atmosfera anestésica. Para isso, o aparelho de anestesia possui um painel cheio de botões para você abrir ou fechar a administração do oxigênio, ar medicinal e do óxido nitroso. Após a produção da atmosfera anestésica,
Essa atmosfera precisa passar, né, você produziu a atmosfera anestésica, ela precisa passar pelo vaporizador para o acréscimo do vapor do agente inalatório. Aí sim, a atmosfera vai se tornar realmente anestésica. Nessa figura aqui, o oxigênio está em cor verde, o óxido nitroso em azul, e nós estamos fazendo uma atmosfera anestésica com oxigênio, uma mistura de oxigênio e óxido nitroso, e acrescentando o agente inalatório, que está aqui em vermelho. Tá? Essa atmosfera que nós produzimos, ela está sendo injetada naquilo que nós chamamos de circuito anestésico. A seta verde mostra o ponto de entrada do anestésico no circuito. O paciente já está conectado no circuito. Quando o paciente faz uma exalação, a força do gás exalatório, ele vai fazer duas coisas. Ele arremessa essa válvula expiratória, abrindo, tá, essa parte exalatória ou expiratória do circuito. Ao mesmo tempo, essa mesma força, ele vai forçar a válvula inspiratória, impedindo que o gás percorra esse lado do circuito. Então, forçando o gás a fazer esse circuito aqui no sentido anti-horário. Após passar pela válvula expiratória, esse gás exalado vai ser armazenado na bolsa anestésica, que é um balão maleável e que vai se encher então com esse gás que foi exalado pelo paciente. Na inspiração seguinte, o que acontece? O paciente primeiro suga a válvula expiratória, fechando a válvula expiratória. Ele não vai conseguir puxar aquele gás que ele jogou para dentro da bolsa durante a expiração. Então essa válvula está fechada e essa inspiração ele vai sugar e abrir a válvula inspiratória. E o que acontece? Aquele gás que estava armazenado na bolsa, ele vai passar por um filtro de gás carbônico. Então, o gás carbônico do gás expiratório vai ser retirado por esse filtro e ele passará pela válvula inspiratória com um acréscimo da atmosfera anestésica, indo em direção ao alvéolo do paciente, tá? De onde ele vai para o sangue e para o cérebro do paciente. O oxigênio e o agente inalatório gasto pelo paciente precisam ser repostos com a entrada de mais atmosfera anestésica por aqui. Tá? O resto, nitrogênio, o óxido nitroso, ele vai ficar recirculando, pois esses gases não costumam ser consumidos pelo paciente. Esse daqui é o jeitão do circuito anestésico de um aparelho de anestesia de verdade. Então, nós temos aqui os dois ramos que vão ser conectados ao paciente. A bolsa está aqui. A calçodada não está bem visível aqui, mas ficou aqui atrás. Vamos falar um pouco do mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios. Passado mais de 170 anos, ainda não se sabe exatamente todos os detalhes do mecanismo de ação dos agentes inalatórios. Acredita-se que não exista um único local de ação e um único mecanismo envolvido. Algumas evidências sugerem a interrupção da transmissão neuronal em diversos locais e por mecanismos diferentes. Em determinados locais, pode ocorrer a inibição da transmissão excitatória. Em outros locais, pode estar ocorrendo o contrário, né? Você está potenciando uma transmissão inibitória, ou podem ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Outras hipóteses levam a crer que ocorre uma ação pré e pós-sináptica. A hipótese mais forte envolve uma ação direta na membrana citoplasmática do neurônio, mas infelizmente essa hipótese aqui, né, da membrana citoplasmática, ela não explica tudo que ocorre numa anestesia inalatória. Outras hipóteses envolvem ação em receptores ou ação através
de segundo mensageiro ou algum tipo de ação em substrato lipídico ou anfipático, ou seja, lipídico e proteico. Um fato notório é a correlação que existe entre a potência do agente inalatório e a sua solubilidade em lipídios, como o azeite de oliva. Quanto mais potente o agente, maior será a sua solubilidade lipídica. Esse fato levou à formulação da teoria do volume molar crítico. Segundo essa teoria, o agente inalatório se dissolveria na parte lipídica da membrana neuronal. Então vamos imaginar que isso daqui seja uma partezinha da membrana neuronal. Na parte superior então dessa figura, nós vemos a membrana com sua espessura normal e os canais de sódio funcionando normalmente, produzindo os potenciais de ação. Na parte inferior da membrana, a membrana agora absorveu o anestésico inalatório, ou seja, o anestésico inalatório se dissolveu na fase lipídica dessa membrana, deixando ela estufada. E os canais iônicos, eles foram esticados e deformados e perderam a funcionalidade, impedindo o fluxo de sódio através deles. Então, sem o fluxo de sódio, não existe potencial de ação e a atividade cerebral estaria deprimida por causa disso. Na recuperação, você retira o agente inalatório, porque ele é volátil, e se você parar de administrar ele pela atmosfera anestésica, ele vai sair da membrana do neurônio, voltando à integridade 100%. Então não pode existir nenhum efeito residual. Tá? Não existe esse negócio de tomou 2 anestesias, você vai ficar maluco porque você destruiu o neurônio. Não existe. Tem que ter uma restituição integral da atividade do neurônio. Como é que se mede a potência dos anestésicos? A potência do agente inalatório é medido por uma constante que chamamos de CAM, que é um acrônimo de concentração alveolar mínima. Trata-se da concentração do vapor que você mede no gás exalado pelo paciente e você mede essa concentração quando 50% dos pacientes não estão esboçando reação motora à incisão da pele. Ou seja, você começa a fornecer concentrações crescentes do agente, tá? E vai fazendo incisão na pele, tá? E então quando a concentração administrada é muito baixa, quase todo mundo vai reagir. Agora, quando metade reagir e metade não reagir, você mede que concentração que você estava dando nessa hora e vai chamar de CAM. Por que a gente mede no gás exalado? Porque esse gás que está chegando através das veias é a mesma concentração que ficou no cérebro, né? Então, a artéria levou o agente até o cérebro e o cérebro absorveu o que ele queria e na hora que ele já estava feliz, o sangue saiu pela veia com a mesma concentração que ele deixou no cérebro. Por isso que a gente mede ele na exalação. Na prática clínica, não existe nenhuma utilidade para CAM, né? Para que precisa conhecer uma dose onde metade dos pacientes saem correndo da cirurgia? Por isso foi criado uma coisa que a gente chama de CAM 95, onde 95% dos pacientes não esboçam nenhuma reação motora. Aquele negócio de sair correndo era um exagero, hein, gente? Tá? Então, 95% dos pacientes não apresentam nenhum tremorzinho na hora da incisão. Agora, como é que a gente parte da CAM 50 para CAM 95? É só multiplicar aquela CAM que vem escrita em todas as bulas por 1,3.
Em outras palavras, a CAN 95 ela é 30% maior do que a CAN tradicional. Acredita-se que a CAN ela expressa mais uma ação dos agentes inalatórios na medula espinal do que propriamente uma ação no cérebro, né? Porque praticamente a gente tem certeza que é uma ação dele no arco reflexo. Sabe-se ainda que o valor da CAN ela sofre influência de diversos fatores, tais como idade, temperatura corporal, natremia, gravidez, hipotensão arterial, uso de lítio, né, isso é usado para pacientes depressivos, lidocaína, opioides e agonistas alfa-2. Essa tabela mostra a CAN de diversos agentes inalatórios em adultos jovens e sadios. Dá para ver que o halotano foi um dos anestésicos mais potentes que já existiu, tá? Então, com uma concentração bem baixa, ou seja, inibe a reação motora em 50% dos pacientes. Era um hidrocarboneto halogenado, mas foi abandonado porque era muito potente, mas ele tinha efeito tóxico no fígado e podia causar arritmia cardíaca. Por outro lado, o gás hilariante ele é fraquíssimo. Mesmo ele respirando ele numa câmara hiperbárica com pressão 4% maior do que a pressão atmosférica, metade dos pacientes esboçariam reação à incisão. E entre o halotano e o óxido nitroso nós temos os agentes mais utilizados hoje, tipo o ISO, DESF e o sevoflurano. Essa outra tabela mostra os fatores mais importantes que influem na CAN dos agentes inalatórios. Então existem fatores que diminuem a CAN e fatores que aumentam a CAN. Então, indivíduos alcoólatras, né, que têm intolerância, eles precisam de concentrações mais elevadas para inibir a reação motora de 50% dos pacientes. Outros fatores que aumentam a CAN são as crianças muito pequenas, pacientes jovens, pacientes com febre, hipertérmicos. Agora, por outro lado, se o paciente usa alfa-2 agonista, barbitúrico, benzodiazepínicos, opioides, com uma concentração menor, você já consegue inibir o movimento em 50% dos pacientes. Tá? Outros fatores importantes têm a senilidade, pacientes hipotérmicos, pacientes hipóxicos, hipotensos, grávidos, todos eles reagem, 50% dos pacientes vão reagir à incisão com concentrações bem menores. Bem menores não, menores. Esse gráfico mostra como a CAN varia com a idade. Então, eles usam como referencial a CAN aos 40 anos de idade. Existe uma variação de 20% para cima, 20 a 25%, conforme você acrescenta 40 anos ou subtrai 40 anos no paciente. Então, nesses extremos, a variação da CAN, você tem que aumentar ou diminuir de 20 a 25% a CAN para obter o mesmo efeito que você obteria aos 40 anos, que é o valor que consta nas bulas. Aí está uma outra questão que agora já está no papo, né? Qual a CAN de um anestésico inalado? Não, o CAN varia com alguns fatores, entre eles idade. Pode-se afirmar que a CAN no recém-nascido, adulto jovem e adulto idoso no recém-nascido ele é maior, no adulto jovem está no meio e no idoso ele é menorzinho, né? Então, se cair essa questão já está no papo. O anestesiologista ele deve ajustar a dose administrada baseando-se em sinais clínicos ou em dados de monitores. Os sinais clínicos mais importantes do aprofundamento ou da superficialização da anestesia incluem o padrão comportamental, como o paciente está se comportando, tá? A motricidade, tipo de motricidade do paciente,
a condição das pupilas e movimento do globo ocular, o padrão circulatório e ventilatório, tá? E se você não quiser usar sinais clínicos, você pode usar um monitor chamado BIS. Do ponto de vista comportamental, é válido aquilo que diziam os antigos árabes sobre o homem embriagado. As drogas depressoras do sistema nervoso, como o álcool, assim como a hipóxia, eles afetam funcionalmente a estrutura neural com maior atividade nas sinapses, que é o telencéfalo. Tá? Essa aquisição filogenética mais recente, ela tem uma quantidade bem maior de sinapses ativas do que as estruturas mais rudimentares. Tá? A disfunção inicial do telencéfalo leva ao comportamento de macaco. Então o indivíduo ele perde a repressão das regras sociais e ele começa a ficar mais feliz, contar piadas, né? E a festa fica legal, né? Isso ocorre nos bebedores sociais. Agora, uma disfunção mais pronunciada do córtex pode provocar a emergência dos instintos mais primitivos que, somados com a disfunção da memória, visão e audição, podem resultar em comportamento violento e irracional. E a gente diz que o indivíduo entrou na fase do leão. É quando começa a briga, né, nas festas de formatura, né, nos estádios. A depressão mais profunda pode resultar em coma, com a preservação somente das funções vegetativas do tronco cerebral. Seria a imagem do porco afundado numa poça de sujeira. Então você precisa pegar o sujeito, né, levar para o pronto-socorro, aplicar Plasil, glicose, sei lá. Se quiser, dá até para fazer uma pequena cirurgia no indivíduo, se quiser. Bom, uma coisa interessante é que já nesse estágio onde o indivíduo está feliz e rindo de bobeira, ele já apresenta uma analgesia importante. Vocês lembram do que acontecia com o óxido nitroso, que é fraquíssimo, né? Já entre a fase do macaco e leão, já começa a ocorrer um problema de consciência, alguns ficam já meio sonolentos. Agora é só depois da fase, entre o leão e a fase do porco, que vai ocorrer relaxamento, perda de reflexo de proteção. O problema de você trabalhar aqui na fase do porco é que a respiração já começa a ficar deprimida e a circulação também começa a ficar deprimida, pois você está mexendo com o tronco cerebral do indivíduo. A avaliação da profundidade anestésica através dos sinais clínicos é atribuído a esse tenente do exército inglês chamado Arthur Guedel. Tá? Ele fez isso na Primeira Guerra Mundial. A avaliação então, clínica começa com os 4 P's do anestesiologista: pulso, pressão arterial, perfusão periférica e pupilas. Esses 4 estão normais na fase do macaco. Na fase do leão, eles vão estar aumentados devido à hiperatividade simpática. As pupilas vão estar dilatadas, mas fotorreagentes. Na fase do porco ocorre normalização e depois diminuição progressiva de todos esses fatores. Os sinais vitais precisam ser anotados na ficha de anestesia a cada 5 ou 10 minutos. Nos casos de aprofundamento exagerado, ocorre colapso circulatório e midríase paralítica. Para aqueles que não estão acostumados, esse Vzinho é pressão sistólica, o V invertido é diastólica e a bolinha é a frequência cardíaca ou frequência do pulso. Então nós estamos vendo o indivíduo indo para um colapso. O padrão respiratório ele é completamente normal na fase do macaco, né? O indivíduo que está rindo, contando piada, o padrão respiratório é normal, porque é o centro pneumotáxico que está controlando tudo. Esse centro ele integra, né, córtex, integra todo
os receptores que temos no corpo, tá? E ele adequa o padrão ventilatório à demanda metabólica. Se o indivíduo vai cantar, ele vai se comportar de um jeito, se ele vai mergulhar, ele se comporta do outro, enfim. O centro pneumotáxico é um centro bem complexo e o indivíduo na fase do macaco ele está com esse centro íntegro e ele vai ter um padrão respiratório completamente normal. Na fase do leão ocorre um aumento da ventilação que fica nervosa, fica entrecortada, né? Porque o paciente está muito agressivo e nervoso. O centro pneumotáxico ainda está no controle da ventilação. Agora, na fase do porco, ocorre uma normalização, né? O indivíduo não está mais nervoso e briguento, tá? Mas em seguida começa a ocorrer uma depressão progressiva da ventilação, surgimento da ventilação apneústica, né? O indivíduo começa a fazer pausas inspiratórias e nas fases terminais o indivíduo vai apresentar o ritmo de Cheyne-Stokes, aquele difusos, né? E em seguida a respiração atáxica, somente com alguns abalos respiratórios, que costumamos chamar de grasping. A motricidade voluntária ela está normal na fase do macaco. Na fase do leão, evolui para uma descoordenação e no finalzinho da fase do leão termina com surgimento de rigidez de decorticação e rigidez de descerebração. Na fase do porco ocorre um relaxamento muscular progressivo. E se você atingir o bulbo, o indivíduo entra em tetraplegia flácida. Então o indivíduo ele só vai apresentar um relaxamento muscular completo quando você praticamente acometeu o bulbo do tronco cerebral. Na fase do macaco, as pupilas estão isocóricas e fotorreagentes, acomodando normalmente. Na fase do leão, as pupilas estarão dilatadas ou midriáticas devido à atividade simpática exacerbada. Já na fase do porco, as pupilas vão ficando mióticas e durante a profundidade anestésica ideal elas vão ficar puntiformes. Caso se aprofunde ainda mais a anestesia, as pupilas começarão a ficar dilatadas de novo, mas desta vez a midríase será paralítica. Isso ocorre devido a uma depressão do núcleo do parasimpático de Edinger-Westphal, que fica no meio do tronco cerebral. Os bloqueadores neuromusculares, eles permitem a obtenção de relaxamento muscular completo, sem a necessidade de deprimir a atividade do tronco cerebral. Por isso que eles foram introduzidos na prática anestésica. Então você não precisa mais chegar até o tronco cerebral para obter um relaxamento que permita uma cirurgia mais complexa. No entanto, a imobilidade total produzida por esses bloqueadores neuromusculares vão prejudicar muito a avaliação do comportamento, da motricidade e do padrão ventilatório, porque o paciente não se mexe. Tá? Os opioides sintéticos extremamente potentes, eles melhoram muito a qualidade da anestesia geral. Porém, também prejudicam a avaliação das pupilas, porque assim que você administra esses opioides potentes, as pupilas ficam imediatamente puntiformes. Basicamente, restaram a frequência cardíaca, a pressão arterial e a intensidade do pulso para se avaliar clinicamente a profundidade da anestesia. Os monitores de sinais vitais presentes nas salas de operações permitem a medida e registro preciso dos sinais vitais de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos. Afinal, não tem sentido a gente mesmo ficar medindo a pressão e pulso de 5 em 5 minutos. Né? Precisa ter um aparelho que faça isso, senão a gente não faz mais nada durante a cirurgia. Né? Agora, se ocorre uma depressão circulatória por qualquer outro motivo que não anestesia, tais como sangramento ou choque anafilático, o anestesista ele vai perder a noção da profundidade
e vai tender a superficializar a anestesia. Para evitar que o paciente acorde no meio da cirurgia, surgiram alguns monitores novos. Uma variante do eletroencefalograma com processamento informatizado das ondas permite avaliar a profundidade da anestesia. No entanto, ainda hoje é um recurso dispendioso e não está disponível na maioria das salas de cirurgia, Brasil afora. A recuperação de uma anestesia inalatória ocorre basicamente através da eliminação do vapor pelos pulmões. Para isso é necessário interromper a entrada de vapores no circuito anestésico e você vai injetar mais oxigênio e ar para forçar a saída do vapor. É necessário eliminar tanto o vapor que já está no circuito, como o vapor que vai sendo exalado pelo paciente. Uma pequena fração que vai de 0,1 a 5% vai desaparecer por metabolização. Já o alotano, que não é mais utilizado, ele sofreu uma metabolização bem maior. Ele era metabolizado uma fração de 10 a 25%. Em determinadas condições, os metabólitos do alotano causavam uma hepatite medicamentosa muito grave. E esse foi um dos motivos do abandono desse agente. Alguns metabólitos do sevoflurano podem lesar os rins, mas isso ocorre somente em condições especiais que todo anestesiologista conhece muito bem e sabe como evitar. Nesse gráfico, podemos ver o tempo que um paciente demora para acordar em função da dose que ele recebeu e do tempo que ele ficou anestesiado. O tempo para recuperação ele foi mais prolongado naqueles que receberam maiores doses e por mais tempo. Aqueles que receberam agentes bem solúveis como alotano, que se depositam mais nos tecidos, demoraram mais tempo para acordar. Essa tabela mostra os efeitos deletérios dos agentes inalatórios. A maioria desses efeitos, eles constituem ações próprias e esperadas desses medicamentos. As depressões respiratórias e circulatórias são exemplos disso. A depressão da função renal correlaciona bem com a redução da perfusão renal devido à depressão circulatória. A vasodilatação também é um efeito esperado dos agentes inalatórios. A arritmia cardíaca foi comum nos anos de uso do alotano. Esse hidrocarboneto halogenado facilitava o surgimento de arritmias graves, especialmente na presença concomitante de hipoventilação, hipóxia e aumento das catecolaminas circulantes. A hepatotoxicidade e a nefrotoxicidade geralmente são provocados por metabólitos dos agentes inalatórios. Alguns efeitos, como a teratogenicidade, ocorrem com a grande maioria dos medicamentos que devem ser evitados durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre. Os agentes inalatórios não são piores nem melhores nesse quesito em relação ao universo de medicamentos que existem. A pneumonia por aspiração do conteúdo gástrico ocorre nas depressões do estado de consciência, com perda dos reflexos de proteção das vias aéreas. Isso pode ocorrer pelo uso de álcool ou outras drogas depressoras do sistema nervoso. Os anestésicos gerais estão no meio dessas drogas. As úlceras e outras lesões de decúbito são comuns quando alguém fica imóvel por muito tempo na mesma posição. Por isso, o anestesiologista deve ficar atento e mobilizar de tempo em tempo o paciente, a fim de evitar lesões nervosas, escaras, alopécia, cegueira e outras lesões de decúbito. A atonia uterina constitui outro efeito obstétrico indesejado dos agentes inalatórios. Mas às vezes, o efeito relaxante uterino é usado para tratar, por exemplo, uma inversão uterina aguda. A hipertermia maligna constitui uma complicação quase patognomônica
do uso de anestésicos inalatórios, mas em portadores de uma determinada alteração genética que envolve os canais de cálcio. O óxido nitroso é famoso por induzir vômito e por penetrar e distender todas as cavidades corporais, naturais ou provocadas, que contenham gases. Cirurgias vasculares, cardíacas e ortopédicas envolvem o risco de entrada de ar nos vasos. O óxido nitroso irá aumentar o tamanho das bolhas que entraram, aumentando a letalidade das mesmas. A interrupção da administração de óxido nitroso deve ser feita com muita técnica, a fim de evitar um tipo especial de cianose, chamada cianose difusional de Fick. Eventuais dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail da disciplina de Anestesia, Dor e Medicina Intensiva. Muito obrigado pela atenção.